Eu estava arrumando as malas para a virada do ano quando ouvi meu filho Marcelo no telefone. Mãe, a gente vai sair um pouco, volta já já. Mas pela janela do quarto do resort, vi todos eles, meus 3 filhos, noras e netos, carregando as bagagens para o estacionamento. Foi quando escutei a risada da Patrícia, minha nora mais velha. Agora sim, não vamos aguentar mais um ano com essa velha chata. O barulho da porta batendo ecoou pelo corredor vazio, e o silêncio que ficou foi quebrado apenas pelo som das ondas lá embaixo. Sentei na cama, king size, que eu havia escolhido especialmente para acomodar toda a família, e sorri pela primeira vez em anos. Eles não faziam ideia de que eu havia pago os R$ 15, 0 do resort com meu cartão, nem que o apartamento onde moravam estava no meu nome, nem que as empresas deles tinham eu como avalista. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Era hora de ensinar uma lição que eles jamais esqueceriam. Você já se perguntou o que acontece quando uma mãe descobre que seus filhos a veem como um fardo? Que eles contam os dias até se livrar da sua presença? Eu descobri na véspera do Ano Novo, numa suíte de luxo no Guarujá, quando pensei que finalmente teria uma virada especial com minha família. O que eles não sabiam é que eu não era a velhinha dependente que fingiam tolerar. Eu era a mulher que, em silêncio, mantinha o mundo deles funcionando. Meu nome é Neuza Aparecida Santos, tenho 68 anos, e durante décadas construí um império financeiro escondido atrás da fachada de uma aposentada simples. Enquanto meus filhos acreditavam que me sustentavam com suas ajudas mensais de R$ 800, eu movimentava milhões em investimentos, propriedades e negócios. A ironia é deliciosa. Eles me desprezavam exatamente por aquilo que eu não era, uma velha inútil vivendo das migalhas da família. O resort Sofitel Guarujá foi minha escolha para uma reconciliação familiar que eu esperava há anos. R$ 15.000 pela suíte presidencial para 4 dias, mais 5.000 em extras, spa, restaurantes, passeios. Dinheiro que saiu da minha conta particular, claro, mas que eles jamais saberiam. Para Marcelo, meu filho mais velho, eu havia juntado dinheiro da aposentadoria. Para Patrícia, sua esposa, eu era apenas a sogra inconveniente que insistia em gastar dinheiro que não tinha. Que engano fatal! Durante 43 anos de casamento com Osvaldo, construímos juntos uma rede de investimentos que sobreviveu à sua morte em 2018. Apartamentos de aluguel, ações na bolsa, CDBs, fundos imobiliários, uma pequena empresa de contabilidade que ainda gerencio discretamente. Osvaldo sempre dizia: Neuza, você tem tino para negócios que eu nunca vi em homem nenhum. Ele estava certo. Mas quando ele morreu, tomei uma decisão que hoje reconheço como meu erro mais calculado. Fingi ser mais frágil do que era. Queria que meus filhos se aproximassem, que demonstrassem amor genuíno por mim, não pelo meu dinheiro. Então escondi meu patrimônio real e fingi viver da aposentadoria de R$ 3.400 e da pensão do Osvaldo. Foi a melhor e pior decisão da minha vida. Melhor porque me permitiu ver o verdadeiro caráter dos meus filhos. Pior porque o que descobri quase me destruiu por dentro. A viagem para o Guarujá seria minha última tentativa de criar memórias felizes com eles. Imaginei que numa suíte luxuosa, com serviços 5 estrelas, talvez conseguíssemos conversar de verdade, talvez eles me vissem como a matriarca que sempre fui. Que inocência a minha! Para entender a profundidade da traição, você precisa conhecer a farsa que eu representei durante 6 anos. Após a morte do Osvaldo, transformei-me na personagem Neuza, a viúva carente. Uma atuação digna de Oscar, se posso dizer. Todas as manhãs, eu acordava no meu apartamento de 2 quartos no Ipiranga, o mesmo onde sempre morei, estrategicamente escolhido para não despertar suspeitas sobre minha situação financeira real. Tomava meu café da manhã, verificava discretamente meus investimentos pelo celular e então assumia o papel. A aposentada que precisava economizar para pagar as contas. Quando Marcelo me ligava, eu sempre mencionava alguma preocupação financeira inventada. Ai, meu filho, a conta de luz veio alta esse mês. Ou, tive que tirar um dinheirinho da poupança para comprar o remédio.
Mentiras cuidadosamente construídas para despertar o instinto protetor que eu tanto desejava ver neles. O resultado? Marcelo começou a me dar $300 por mês. Rodrigo, o do meio, contribuía com 250. Caio, o mais novo, com R$ 250 também. Total, $800 mensais que eu guardava religiosamente numa conta separada, nunca usando um centavo. Era meu medidor da culpa deles. Quanto mais dinheiro me davam, mais eu acreditava que se importavam comigo. Minha rotina era de uma solidão calculada. 2 vezes por semana, visitava a casa do Marcelo, onde Patrícia me recebia com aquele sorriso forçado que eu conhecia bem. Oi, sogra, como está? Sempre o mesmo tom, sempre a mesma pressa para que eu fosse embora. Eu fingia não perceber quando ela fazia caras e bocas pelas minhas costas. Aos domingos, íamos almoçar no Rodrigo, casado com a Fernanda, uma mulher que falava pelos cotovelos sobre tudo, menos comigo. Ela me tratava como móvel da casa. Cumprimentava, ignorava durante a refeição, despedia-se. Eu sorria, elogiava a comida, perguntava sobre os netos. Representação perfeita da avó boazinha. O Caio, solteiro, me visitava quinzenalmente. Chegava sempre com pressa. Falava sobre o trabalho. Reclamava das namoradas. Pedia conselhos que claramente não pretendia seguir. Eu o ouvia, oferecia brigadeiros caseiros que ele comia distraidamente enquanto mexia no celular. Durante esses 6 anos, acompanhei cada detalhe das vidas deles. Marcelo tinha uma pequena empresa de consultorias que enfrentava dificuldades constantes. Patrícia trabalhava como dentista, mas sonhava em abrir a própria clínica. Rodrigo vendia seguros e vivia reclamando da concorrência. Fernanda queria fazer faculdade de psicologia, mas não tinha dinheiro. Caio trabalhava numa empresa de tecnologia, mas queria empreender. Todos tinham sonhos financeiros que eu poderia realizar com uma assinatura. Mas eu esperava. Esperava que me procurassem não pelo dinheiro, mas por mim. Que me perguntassem como eu estava, não como estavam minhas contas. Que me incluíssem em seus planos, não me vissem como obrigação. O que eu não percebia é que minha representação havia sido boa demais. Eu me tornara, aos olhos deles, exatamente o que fingia ser, uma velha dependente, ultrapassada, que atrapalhava suas vidas modernas com minhas necessidades de atenção e companhia. A ironia suprema é que enquanto eu fingia precisar dos $800 mensais deles, meus investimentos rendiam mais de R$ 30 mil por mês. Enquanto eu economizava para comprar remédios, eu pagava discretamente as mensalidades da escola particular dos meus netos. Enquanto eu me preocupava com a conta de luz, eu era a avalista silenciosa dos empréstimos bancários que mantinham as empresas deles funcionando. Eu era a providência secreta de suas vidas, e eles me viam como um fardo. A descoberta dessa contradição quase me enlouqueceu. 29 de dezembro de 2024, 18h30. Eu estava no banheiro da suíte, terminando de tomar banho para o jantar especial que havia planejado no restaurante do resort. Através da porta entreaberta, ouvi Marcelo falando no celular. Primeiro pensei que era trabalho, mas então ouvi o nome Patrícia e prestei atenção. Amor, consegui convencer os outros. A gente sai amanhã cedinho, antes dela acordar. Pausa. Não vou explicar nada. O que ela vai fazer? Chorar? Deixa ela chorar sozinha. Pelo menos a gente aproveita o Réveillon em paz. Minha mão congelou no sabonete. Réveillon em paz. Longe de mim. Saí do banheiro em silêncio, usando apenas o roupão, e me escondi atrás da porta do quarto. Marcelo continuava no terraço, falando alto, confiante de que eu não escutava. Patrícia, você tem razão. A gente não aguenta mais fingir que gosta da companhia dela. Ela fica perguntando se estamos nos divertindo, se gostamos do hotel, se queremos passear juntos. É sufocante, cara. Cada palavra era uma facada. Eu, que havia escolhido cada detalhe daquele resort pensando no conforto deles. Eu, que sonhava com conversas à beira da piscina, passeios pela praia, risadas no jantar. Vou falar com o Rodrigo e o Caio agora. A gente combina a versão. Saímos para conhecer Santos e voltamos só depois do Ano Novo. Ela vai passar o Réveillon sozinha, mas problema é dela.
Não somos babás de velho, não. Babás de velho. Eu sempre fui independente. Nunca pedi para ninguém me cuidar. Apenas queria companhia, carinho, família. Mas para eles, eu era um fardo que precisava ser cuidado até encontrarem uma desculpa para me abandonar. Ouvi passos no corredor. Voltei rapidamente para o banheiro, fechei a porta e liguei o secador de cabelo para disfarçar. Quando saí, encontrei Marcelo conversando com Rodrigo e Caio na sala da suíte. Pararam de falar na minha presença. Oi, mãe! Estava demorando no banho, hein? Marcelo forçou um sorriso. Desculpa, filho. Estava aproveitando a banheira de hidromassagem. Vocês não querem jantar? Fiz reserva para as 8. Olharam uns para os outros. Caio se manifestou. Mãe, a gente estava pensando... Que tal se a senhora jantasse no quarto hoje? Pedimos room service. Fica mais tranquilo. Tranquilo para quem? Para eles, que poderiam planejar minha humilhação final sem minha presença inconveniente. Claro, meu filho, se vocês acham melhor. Sorri como sempre sorria, como a Neuza submissa que eles conheciam. Mas por dentro, algo havia se rompido definitivamente. Não era apenas a descoberta do abandono planejado. Era a frieza com que falavam sobre deixar-me sozinha no Réveillon. Era o desprezo casual, como se eu fosse um animal de estimação inconveniente. Naquela noite, deitada na cama king size que eu havia pagado, ouvi os risos deles na sala. Estavam felizes, aliviados, planejando como se livrar de mim. Peguei meu celular e comecei a fazer algo que não fazia há 6 anos, assumir novamente o controle da minha vida. A primeira coisa que fiz foi acessar minha conta bancária real. Saldo, 2.347.991,33. Investimentos, 8.923.440,67. Propriedades, 12.400 mil reais. Total, mais de 23 milhões de reais. A segunda coisa que fiz foi acessar as contas onde eu aparecia como avalista. Marcelo devia 347 mil reais para o banco. Rodrigo, 189 mil reais. Caio havia financiado um apartamento de 280 mil reais com minha garantia. A terceira coisa que fiz foi sorrir. Não o sorriso submisso da Neuza carente. O sorriso da Neuza empresária, da mulher que construiu um império enquanto fingia ser frágil. Era 30 de dezembro. Eles sairiam na manhã seguinte, me deixando sozinha para receber 2025, abandonada numa suíte que eu mesma paguei. Perfeito. Eu teria 24 horas para preparar a lição mais cara que eles receberiam na vida. 31 de dezembro de 2024, 06h15. Ouvi o barulho das malas sendo arrastadas pelo corredor. Fingi estar dormindo quando Marcelo entrou no quarto para se despedir. Mãe, a gente vai sair para conhecer Santos. Volta à noite, tá? Sussurrou, como se estivesse sendo gentil. Murmurei algo incompreensível e continuei de olhos fechados. Ele saiu aliviado, achando que eu havia acreditado na mentira. 15 minutos depois, ouvi o barulho dos carros saindo do estacionamento. Levantei-me imediatamente. Não tinha um segundo a perder. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Ricardo, gerente do resort que havia me atendido no check-in. Ele havia sido atencioso, perguntando sobre minha família, elogiando o fato de eu ter reservado a suíte presidencial para uma confraternização especial. Homem de uns 40 anos, educado, que mencionara ter perdido a avó recentemente. Bom dia, Ricardo. Aqui é a dona Neuza, da suíte presidencial. Bom dia, dona Neuza. Como posso ajudá-la? Preciso de um favor. Minha família saiu para um passeio, mas eu gostaria de ter certeza de que eles realmente voltam hoje à noite para a ceia. Você poderia verificar se eles fizeram check-out? Silêncio constrangido. Depois, dona Neuza, sinto muito informar, mas eles fizeram check-out às 06h45. Disseram que tinham uma emergência familiar e precisavam voltar para São Paulo. Emergência familiar. Que mentirosos criativos. Entendo. Obrigada pela honestidade, Ricardo. Dona Neuza, se me permite, isso não está certo. A senhora reservou a suíte para 4 pessoas, pagou por 4 dias, e eles simplesmente abandonaram a senhora na véspera do Ano Novo. Posso fazer alguma coisa para ajudar? Interessante. Alguém que ainda tinha noção de moral. Pode sim, Ricardo.
Você tem câmeras no estacionamento? Temos, sim. Gostaria de ter acesso às imagens da saída deles. É possível? Oficialmente, não posso fornecer. Mas, deixe-me ver o que posso fazer. A senhora não merece passar por isso. E desliguei com um sorriso. Ricardo seria útil. Peguei meu celular e abri o aplicativo do meu banco. Era hora de fazer o que deveria ter feito anos atrás. Investigar minuciosamente a situação financeira real dos meus filhos. Não a versão que eles me contavam, mas a verdade documentada. Comecei pelo Marcelo. Acessei a conta da empresa dele, onde eu aparecia como avalista. Santos e Associados Consultoria Liteda. Saldo: R$ 2.347,89. Cartão de crédito: R$ 23.456,68 de fatura em atraso. Empréstimos: R$ 347 mil em aberto, 3 parcelas atrasadas. A empresa estava tecnicamente falida. Marcelo vinha usando minha garantia para rolar dívidas há 2 anos. Ele, que me dava R$ 300 por mês para ajudar, na verdade sobrevivia financeiramente graças à minha assinatura. Rodrigo não estava melhor. Corretor de seguros autônomo, renda irregular, conta sempre no vermelho. O empréstimo de 189 hours. E00 que eu havia avalizado estava sendo usado para pagar o cartão de crédito e as prestações do carro. Fernanda, sua esposa, não trabalhava há 8 meses, informação que descobri acessando o sistema do INSS. Caio, o mais novo, havia mentido sobre sua situação na empresa de tecnologia. Consultei o sistema da Receita Federal. Ele estava desempregado há 3 meses. O apartamento que financiou estava sendo pago com o seguro-desemprego e alguns trabalhos freelancer esporádicos. Todos os 3 estavam em situação financeira desesperadora. Todos dependiam da minha garantia para manter a vida que levavam. E todos me tratavam como um fardo inconveniente. Mas havia mais. Muito mais. Continuei investigando e descobri que Patrícia havia solicitado um empréstimo de R$ 50 mil para abrir a clínica odontológica. Ela havia listado Marcelo como avalista, mas o banco havia exigido uma garantia adicional. Qual garantia? Meu apartamento no Ipiranga, que estava em nome de Marcelo como herança antecipada. Uma jogada fiscal que fiz anos atrás. Fernanda estava cursando psicologia numa faculdade particular. Mensalidade: R$ 1.890. Quem pagava? Um débito automático da conta do Rodrigo, que por sua vez estava sendo coberto pelo limite do cartão de crédito, que por sua vez estava sendo pago com o empréstimo que eu havia avalizado. Era um castelo de cartas financeiro. E eu era a base que sustentava tudo. Ainda não era meio-dia, e eu já havia descoberto informações suficientes para transformar a vida deles num inferno financeiro. Mas algo me dizia que havia mais segredos escondidos. Liguei para Conceição, minha amiga que trabalha no cartório, onde registrei várias propriedades. Conceição conhece todos os trâmites legais e, mais importante, todos os mexericos imobiliários de São Paulo. Neuza, que surpresa! Como você está, querida? Bem, Conceição. Preciso de uma informação. Você pode verificar se houve movimentação recente nos imóveis que estão no nome dos meus filhos? Claro! Deixe-me consultar aqui. Nossa, Neuza, você sabia que o Marcelo tentou usar o apartamento do Ipiranga como garantia para mais um empréstimo? Semana passada. Minha respiração parou. Como assim? Ele foi no Banco do Brasil com a Patrícia, queriam R$ 80 mil para investir na empresa. Usaram o apartamento que está no nome dele como garantia. Só não conseguiram porque o banco exigiu sua assinatura também, já que você aparece como usufrutuária vitalícia. Usufrutuária vitalícia. Dispositivo legal que garante meu direito de morar no apartamento enquanto eu viver, mesmo que a propriedade esteja no nome de terceiros. Osvaldo insistiu nessa cláusula quando transferimos a propriedade para o Marcelo. Eles ficaram bravos quando o gerente explicou que precisariam da sua autorização. Ouvi a Patrícia falando no celular depois. Essa velha sempre atrapalha nossos planos. Sempre atrapalha. Eu, que silenciosamente sustentava a vida deles, atrapalhava porque existia legalmente. Conceição, você tem o telefone daquele advogado que mexe com inventário? O Dr. Augusto? Tenho, sim. Vai querer falar com ele?
Urgente. 15 minutos depois, estava conversando com o Dr. Augusto Mendes, especialista em direito sucessório. Expliquei minha situação de forma resumida e fiz uma pergunta específica. Doutor, se eu quiser cancelar todas as garantias que prestei e revogar as doações antecipadas, qual é o procedimento? Dona Neuza, tecnicamente, doações antecipadas não podem ser revogadas, exceto em caso de ingratidão dos beneficiários. Mas sua situação é interessante. Se conseguir comprovar abandono material ou moral, temos instrumentos jurídicos para reverter essas transferências. Abandono material ou moral. Exatamente o que estava acontecendo comigo. E quanto às garantias prestadas em empréstimos? Essas podem ser canceladas a qualquer momento, mas as instituições financeiras vão cobrar os valores imediatamente dos devedores principais. Se eles não tiverem como pagar, protesto e negativação? Inevitável. E considerando que você mencionou empresas envolvidas, pode haver falência também. Perfeito. Absolutamente perfeito. Desliguei e continuei minha investigação. Agora eu queria saber os detalhes da vida pessoal deles. Não por curiosidade, mas para entender completamente o que estava sustentando com meu dinheiro. Acessei as redes sociais, algo que nunca fiz antes, pois sempre fingi não entender essas coisas modernas. Marcelo tinha Instagram, Facebook, LinkedIn, Patrícia também. Comecei a ver as postagens dos últimos meses, que revelação devastadora. Enquanto eu fingia passar necessidades para despertar a compaixão deles, eles postavam fotos de restaurantes caros, viagens, roupas de marca. Marcelo no shopping Iguatemi, Patrícia no spa, jantar romântico no Sky Bar, fim de semana em Campos do Jordão. E nas legendas, sempre a mesma reclamação sutil, trabalhando duro para sustentar a família. Responsabilidades de filho único. Quando você tem que cuidar de pai e mãe idosos, mentirosos. Eles não me sustentavam, eu sustentava eles. Eles não cuidavam de mim, eu que cuidava, silenciosamente, da estabilidade financeira deles. E ainda por cima, faziam propaganda pública de serem filhos exemplares. Rodrigo postava memes sobre sogra chata e família numerosa. Fernanda compartilhava textos sobre limites saudáveis com pessoas tóxicas. Caio postava frases motivacionais sobre se livrar de energias negativas. Energia negativa. Eu, que garantia o apartamento dele, era energia negativa. Mas a descoberta mais chocante veio quando encontrei um grupo de WhatsApp familiar, do qual eu obviamente não fazia parte. Fernanda havia postado um print no story dela, sem perceber que mostrava parte da conversa. Grupo, família sem a Neuza. As mensagens visíveis eram: Patrícia, vocês viram como ela ficou dramática ontem? Marcelo, sempre a mesma coisa. Quer atenção 24 horas. Rodrigo, pelo menos amanhã a gente se livra dela. Família sem a Neuza. Eles tinham um grupo de WhatsApp para falar de mim pelas costas. Sentei na varanda da suíte, olhando para o mar, e senti algo que nunca havia sentido antes. Uma mistura de dor profunda com uma frieza calculista que crescia dentro de mim como gelo. Não era mais sobre dinheiro. Era sobre dignidade. Era sobre justiça. Era sobre mostrar para 3 adultos ingratos que a velhinha inconveniente era, na verdade, a única razão pela qual eles tinham vida financeira estável. Peguei meu celular e comecei a fazer ligações. Não para chorar, não para reclamar, para agir. 31 de dezembro de 2024, 14h30. Terminei de almoçar sozinha no restaurante do resort, servida por garçons que me tratavam com o respeito que meus próprios filhos negavam. Subi para a suíte e tomei a decisão mais importante dos últimos 6 anos de minha vida. Não seria mais a Neuza carente. Não seria mais a velhinha que fingia precisar de ajuda. Seria novamente a Neuza empresária, a mulher que construiu um patrimônio milionário e sabia exatamente como usá-lo. Sentei-me na mesa de trabalho da suíte, abri meu notebook. Sim, eu tinha um notebook, coisa que meus filhos não sabiam, e comecei a planejar meticulosamente a destruição financeira deles. Primeiro, mapeei todas as dependências. Marcelo. Empresa avalizada por mim,
R$ 347. 000 em débito. Apartamento onde mora. No meu nome como herança antecipada. Cartão de crédito, limite garantido por minha conta. Padrão de vida. 80% financiado indiretamente por mim. Rodrigo. Empréstimo avalizado. 189 mil. Faculdade da Fernanda. Paga indiretamente com meu dinheiro. Carro. Financiado com garantia minha. Padrão de vida. 70% dependente de mim. Caio. Apartamento financiado. 280. 000 com minha garantia. Cartão de crédito. Limite baseado em minha renda como avalista. Padrão de vida. 90% dependente de mim. Total de dependência financeira, mais de 800 mil reais em garantias diretas, sem contar os benefícios indiretos. Agora, o cronograma da vingança. Fase 1. Cancelamento das garantias. 1º de janeiro. Notificar todos os bancos sobre cancelamento das garantias. Exigir pagamento imediato dos valores em aberto. Revogar procurações e autorizações. Fase 2. Revisão dos benefícios. 2 de janeiro. Interromper pagamentos indiretos, escola dos netos, seguros, etc. Cancelar cartões de crédito em que apareço como garantidora. Notificar sobre despejo do apartamento. 60 dias de prazo legal. Fase 3. Exposição pública. 3 de janeiro. Contar a verdade sobre minha situação financeira. Mostrar evidências do abandono. Deixar claro quem realmente sustentava quem. Fase 4. Reconstrução, janeiro-março. Buscar nova família, amigos, comunidade, relacionamentos genuínos. Usar meu patrimônio real para viver com dignidade. Estabelecer limites rígidos. Para qualquer tentativa de reconciliação. Mas antes de executar qualquer coisa, precisava documentar tudo. Liguei novamente para o Ricardo. Ricardo, conseguiu aquelas imagens que eu pedi? Consegui, dona Neuza. E olha, filmei também quando eles estavam saindo. Ouvi o filho mais velho falando no celular. Pronto, já estamos livres da velha, agora é só curtir o Réveillon. Isso não é humano, dona Neuza. Você pode me enviar essas gravações? Claro. Vou mandar no seu WhatsApp agora. Recebi os vídeos. Marcelo, Patrícia, Rodrigo, Fernanda e Caio carregando as malas alegremente, rindo, claramente aliviados. No áudio, a frase que Ricardo mencionou. Pronto, já estamos livres da velha. Livres da velha. Que ironia. Decidi fazer um teste. Mandei uma mensagem no grupo Família Querida, o grupo oficial onde eu participava. Filhos, estou me sentindo muito sozinha aqui no hotel. Vocês não querem voltar mais cedo? Podemos fazer uma ceia especial, só nós. Respostas. Marcelo. Mãe, estamos conhecendo Santos, volta só à noite. Rodrigo. Mãe, aproveite para descansar. A senhora sempre reclama que não tem tempo. Caio. Mãe, vamos tentar voltar, mas não se preocupe, a senhora está num hotel 5 estrelas. Mentiras. Todos mentindo ao mesmo tempo, coordenadamente. Enviei outra mensagem. Filhos, estou com medo de passar a virada sozinha. Será que vocês não podem voltar pelo menos para a ceia? Dessa vez demoraram mais para responder. Quando responderam, Marcelo. Mãe, a senhora está exagerando, é só uma noite. Rodrigo. Mãe, a senhora não está sozinha, tem todo o pessoal do hotel. Caio. Mãe, relaxa, ano que vem a gente programa melhor. Exagerando. Não estava sozinha porque tinha o pessoal do hotel. Ano que vem programamos melhor, como se fosse minha culpa o planejamento ruim. Naquele momento, olhando para as mensagens frias e desrespeitosas, senti a última gota de amor maternal se transformar em algo muito mais perigoso. Determinação absoluta. Peguei meu celular e liguei para minha contadora, Dona Marlene, que cuidava dos meus negócios há 15 anos. Marlene, preciso que você prepare todos os documentos para cancelar as garantias que prestei nos empréstimos dos meus filhos. Quero tudo pronto para segunda-feira, 2 de janeiro. Neuza, mas... Você tem certeza? Isso vai causar um problemão para eles. Tenho certeza absoluta. E quero também que você prepare a documentação para revogar a doação antecipada do apartamento. Vou alegar ingratidão dos beneficiários. Minha Nossa Senhora!
Neuza, o que aconteceu? Contei para ela resumidamente sobre o abandono planejado. Marlene ficou indignada. Isso é uma vergonha, Neuza. Depois de tudo que você fez por eles, pode deixar comigo. Segunda-feira, 8 horas da manhã, tudo estará pronto. Eles vão ver quem é que sustenta quem nessa família. Desliguei com um sorriso que não sentia há anos. Não era o sorriso submisso da Neuza carente. Era o sorriso da Neuza vingadora. Peguei uma folha de papel do hotel e comecei a escrever uma carta. Não para eles, para mim mesma. Uma espécie de manifesto da nova mulher que eu estava me tornando. Aos 68 anos, descobri que construí minha família sobre uma mentira. Fingi ser fraca para despertar amor, mas apenas desperti desprezo. Fingi precisar de ajuda, mas era eu quem ajudava. Fingi ser pobre, mas era eu quem sustentava a riqueza deles. Hoje, 31 de dezembro de 2024, morre a Neuza submissa. Nasce a Neuza que sempre fui por dentro. Uma mulher inteligente, poderosa e implacável quando traída. Meus filhos me ensinaram que família não é sangue, é respeito, é carinho, é presença voluntária, não obrigação forçada. Eles vão aprender, da forma mais dolorosa possível, o valor da mulher que desprezaram. E eu vou viver, finalmente, cercada de pessoas que me escolhem, não que me toleram. Dobrei a carta e guardei na bolsa. Era minha certidão de nascimento como vingadora. O sol estava se pondo no Guarujá. Em algumas horas seria 2025. Eu passaria a virada sozinha numa suíte de luxo que eu mesma paguei, abandonada pelos filhos que eu secretamente sustentava. Mas pela primeira vez em 6 anos, eu estava feliz com minha própria companhia. Porque finalmente havia parado de fingir ser menor do que era. Peguei uma taça de champanhe do frigobar, saí para a varanda e brinquei sozinha. Um brinde à nova Neuza. Que 2025 seja o ano em que eu ensino o preço da ingratidão. A partir de amanhã, meus filhos descobririam que a velhinha inconveniente era, na verdade, a única coisa que mantinha o mundo deles em pé. E quando esse apoio fosse retirado, eles cairiam. Duramente. Eu sorri para o mar e comecei a planejar cada detalhe da queda deles. Afinal, eu tinha a noite toda para isso. 1º de janeiro de 2025, 08 Césio. Acordei depois de uma das melhores noites de sono em anos. Não porque havia dormido bem, passei a madrugada planejando cada movimento da minha vingança, mas porque finalmente tinha um propósito claro. Recebi uma mensagem no grupo da família. Marcelo, mãe, espero que tenha tido uma boa virada. Estamos voltando hoje à tarde para buscar a senhora. Voltando hoje à tarde. Depois de me abandonarem por quase 48 horas, voltavam como se nada tivesse acontecido, como se fossem heróis me resgatando da solidão que eles mesmos criaram. Respondi como a velha Neuza responderia: Obrigada, filho, estou ansiosa para vê-los. Mas desta vez era verdade. Eu estava mesmo ansiosa, ansiosa para ver as caras deles quando descobrissem o preço da ingratidão. Às 8h30, liguei para Marlene. Bom dia, querida. Já começou a documentação? Já, Neuza. Passei a madrugada trabalhando. Os bancos abrem segunda-feira, mas já tenho tudo protocolado eletronicamente. É só você assinar digitalmente os cancelamentos das garantias. E a revogação da doação do apartamento? Também pronta. Com os vídeos que você me mandou do abandono, temos evidência sólida de ingratidão. O apartamento volta para seu nome em 15 dias úteis. Perfeito. Marlene era eficiente como sempre. Às 9 horas, liguei para doutor. Augusto. Doutor, preciso acelerar o processo. Posso pagar uma taxa de urgência? Claro, dona Neuza. Com urgência, conseguimos notificar os bancos ainda hoje. Seus filhos vão receber a cobrança integral na terça-feira, dia 3. Excelente. E, doutor, eles vão tentar me procurar, talvez até com advogado. Estou preparada legalmente? Completamente. O que a senhora está fazendo é exercer direitos legítimos. Garantia pode ser cancelada a qualquer momento e doação pode ser revogada por ingratidão. Eles não têm como contestar. Às 10 horas, comecei a segunda fase, testando a reação deles antes do confronto final. Mandei uma mensagem aparentemente inocente no grupo. Filhos, estava pensando aqui.
Que tal reorganizarmos nossa vida financeira? Vocês cresceram, têm suas próprias famílias. Talvez seja a hora de vocês caminharem com as próprias pernas, não acham? A resposta veio rápida demais. Eles estavam todos online, provavelmente conversando entre eles. Marcelo: mãe, a senhora está bem? Falando assim, parece que quer nos abandonar. Abandonar. A ironia era deliciosa. Rodrigo: mãe, o que aconteceu? A senhora está brava com alguma coisa? Caio: mãe, se é sobre o Réveillon, a gente explica quando chegar aí. Interessante. Caio foi o único que mencionou o Réveillon. Sinal de que pelo menos um deles tinha consciência do que fizeram. Respondi: não estou brava, filhos. Apenas reflexiva. Esses 2 dias sozinha me fizeram pensar muito sobre família, dependência e gratidão. Silêncio no grupo por 2 horas. Aproveitei para executar a primeira fase do plano. Assinei digitalmente todos os cancelamentos de garantia. Pronto. A partir de segunda-feira, eles estariam oficialmente sozinhos financeiramente. Às 12h30, decidi fazer o primeiro teste psicológico. Liguei para o Marcelo. Oi, filho. Oi, mãe. Está tudo bem? Suas mensagens estavam estranhas. Está sim, querido. Só estava pensando... Você sabe quanto eu amo vocês, né? Claro, mãe. Nós também amamos a senhora. E você sabe que eu faria qualquer coisa pelos meus filhos, né? Qualquer sacrifício. Sei, mãe. A senhora sempre foi uma mãe maravilhosa. Que bom saber disso, Marcelo. Porque às vezes tenho a impressão de que vocês me veem como um fardo. Silêncio longo. Muito longo. Mãe, de onde a senhora tirou essa ideia? Ah, filho, são impressões de uma velha. Mas me diga uma coisa. Vocês realmente querem que eu faça parte da vida de vocês? Ou apenas me toleram por obrigação? Mãe, que pergunta é essa? Claro que queremos. Mesmo quando eu atrapalho os planos de vocês? Outro silêncio. Desta vez, ouvi vozes ao fundo. Ele estava com os outros, e eles estavam sussurrando sobre o que responder. Mãe, a senhora nunca atrapalha nada. Por que está falando isso? Mentiroso. Mas era exatamente a resposta que eu esperava. Só queria ter certeza, filho. Nos vemos logo. Desliguei e sorri. Eles estavam nervosos. Não sabiam se eu havia descoberto algo ou se era apenas paranoia de velha. Perfeito. Às 14 horas, recebi a ligação que estava esperando. Mãe, chegamos no hotel. Onde a senhora está? Era a voz do Rodrigo, forçadamente alegre. Estou na piscina, filho. Suíte 712. Já subimos! 15 minutos depois, todos entraram na suíte com aquela energia falsa de quem quer compensar algo. Abraços efusivos, sorrisos largos, perguntas sobre como havia passado a virada. Mãe, como foi o Réveillon? Pediu room service? Assistiu aos fogos da varanda? Patrícia estava especialmente carinhosa. Foi esclarecedor, respondi com um sorriso enigmático. Esclarecedor como? Caio perguntou com uma ponta de nervosismo. Ah, filho, quando a gente fica sozinha, pensa sobre muita coisa. Sobre família, sobre relacionamentos, sobre quem realmente se importa com a gente. Olharam uns para os outros. A tensão era palpável. Mãe, a senhora ficou chateada porque a gente saiu para conhecer Santos? Fernanda perguntou. Chateada não é a palavra certa, querida. Esclarecida é mais apropriado. Sentei-me na poltrona da suíte como uma rainha no trono. Eles ficaram em pé, claramente desconfortáveis. Filhos, eu tenho uma proposta para vocês. Que proposta, mãe? Marcelo perguntou. Que tal se, a partir de agora, nossa família funcionasse de forma mais transparente? Transparente como? Rodrigo franziu a testa. Bem, por exemplo, vocês sempre me ajudam financeiramente, né? $800 por mês, somando todos. Que tal se eu retribuísse essa ajuda? Retribuir como, mãe? Caio estava visivelmente nervoso. Ora, filho, eu poderia contribuir proporcionalmente com as despesas de vocês. Afinal, família ajuda família, não é? Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso. A senhora já tem suas contas para pagar. Marcelo tentou encerrar o assunto. Que contas, filho? Minha aposentadoria paga tudo. Talvez eu possa ajudar vocês com coisas maiores. Por exemplo...
Parei dramaticamente. Que tal se eu ajudasse o Marcelo com a empresa? Ouvi dizer que anda difícil. O rosto dele empalideceu. Quem disse isso? Ora, filho, mãe não é boba. Vejo quando vocês estão preocupados. E você, Rodrigo, como anda o trabalho? E o Caio, como está na empresa nova? Mãe, está tudo bem com todo mundo. Rodrigo respondeu rápido demais. Que bom! Então não vão precisar da minha ajuda financeira, nem dos meus 800 mensais, né? Silêncio mortal. Mãe, por que a senhora está falando nisso? Patrícia perguntou. Porque esses 2 dias sozinha me fizeram refletir sobre dependência, querida. Sobre quem depende de quem nessa família. Levantei-me e fui até a janela, de costas para eles. Sabe, eu sempre achei que vocês me ajudavam por amor. Mas agora estou me perguntando, será que vocês realmente me amam ou apenas me toleram? Mãe, que conversa é essa? Marcelo estava claramente irritado. Virei-me para encará-los. A conversa de uma mulher que passou o Réveillon sozinha, abandonada pelos filhos, numa suíte que ela mesma pagou. Pronto, a bomba estava lançada. Mãe, nós não abandonamos a senhora, Rodrigo protestou. Não? Então me expliquem por que saíram às 6 da manhã, fizeram check-out e me deixaram sozinha na véspera do ano novo. As caras de espanto eram cinematográficas. Eles não esperavam que eu soubesse dos detalhes. Mãe, foi só um passeio, Caio tentou justificar. Passeio que incluía check-out e bagagens? Passeio onde vocês criaram um grupo de WhatsApp chamado Família Sem a Neuza? Agora era pânico total. Como eu sabia do grupo? Mãe, quem disse isso? Patrícia estava defensiva. A mesma pessoa que me disse que vocês estavam livres da velha e poderiam curtir o Réveillon em paz. Fernanda começou a chorar. Rodrigo ficou vermelho. Marcelo cerrou os punhos. Mãe, se a senhora sabia, por que não disse nada? Caio perguntou. Porque queria ter certeza, filho. Certeza de quem vocês realmente são. E agora tenho. O silêncio na suíte era ensurdecedor. Eles sabiam que tinham sido pegos em flagrante, mas ainda não imaginavam a dimensão das consequências. Filhos, vocês querem saber o que eu fiz durante esses 2 dias sozinha? Perguntei com tranquilidade. O que, mãe? Marcelo respondeu com voz rouca. Pesquisei, investiguei, descobri algumas coisas muito interessantes sobre nossa família. Peguei meu celular e comecei a ler, como se fosse uma lista de compras. Marcelo, empresa com 347 mil reais de dívida comigo como avalista. 3 parcelas em atraso. Situação, tecnicamente falida. Mãe, ele tentou interromper. Rodrigo, empréstimo de 189 mil reais comigo como garantia. Fernanda desempregada há 8 meses. Faculdade paga indiretamente com meu dinheiro. Dona Neuza, eu posso explicar. Fernanda balbuciou. Caio, apartamento financiado, 280 mil reais comigo como avalista. Desempregado há 3 meses, sobrevivendo do seguro-desemprego. Mãe, como a senhora? Caio estava em choque. Como eu sei? Ora, filhos, eu não sou a velhinha bobinha que vocês pensam. Sou uma mulher de negócios aposentada que fingiu ser dependente para ver se vocês me amavam de verdade. Sentei-me novamente, cruzei as pernas e os encarei um por um. E sabem qual foi o resultado do teste? Descobri que vocês não me amam. Vocês me toleram, me desprezam, me veem como fardo, e ainda por cima dependem de mim financeiramente sem nem saber. Mãe, isso não é verdade, Patrícia protestou. Não é? Então me expliquem por que tentaram usar meu apartamento como garantia para mais um empréstimo na semana passada, sem me consultar. Marcelo ficou lívido. Quem disse isso? O gerente do banco, obviamente. Vocês não sabiam que eu tenho usufruição vitalícia? Que precisariam da minha assinatura? Mãe, era para a empresa. Ele tentou justificar. Empresa que está falida, filho. Empresa que você sustenta com meu dinheiro há 2 anos. Rodrigo tentou mudar o foco. Mãe, se a senhora tem tanto dinheiro assim, por que fingia passar necessidade? Boa pergunta, Rodrigo. Fingia porque queria saber se vocês me amavam por mim mesma, não pelo meu dinheiro. Queria ver se vocês se aproximariam de mim por carinho, não por interesse. E então? Caio perguntou com voz pequena. Então descobri que vocês fazem exatamente o contrário.
Me dão migalhas achando que estão me sustentando, enquanto vivem do meu dinheiro sem saber. Me tratam como estorvo, enquanto sou eu quem garante a estabilidade de vocês. Levantei-me e peguei minha bolsa. Mas sabem o que mais me doeu? Não foi descobrir que vocês não me amam. Foi descobrir que vocês me desprezam. Mãe, isso não é verdade! Fernanda estava chorando. Fernanda, você postou no Instagram um texto sobre se livrar de energias negativas. Energia negativa era eu? Ela empalideceu. Rodrigo, você posta memes sobre sogra chata. Sogra chata era eu? Ele baixou a cabeça. Marcelo, você disse no telefone que finalmente estava livre da velha. A velha era eu? Ele não conseguiu responder. E todos vocês participavam de um grupo chamado Família Sem a Neuza para falar de mim pelas costas. O silêncio era absoluto. Então vou tornar o sonho de vocês realidade. A partir de segunda-feira, vocês vão ter uma família sem a Neuza. Literalmente. O que a senhora quer dizer com isso? Patrícia perguntou com voz trêmula. Quero dizer, querida, que vocês vão descobrir como é viver sem a energia negativa que sou eu. Peguei meu celular e mostrei para eles. Vejam só o que fiz durante esses 2 dias de reflexão. Na tela, a confirmação dos cancelamentos de garantia. Segunda-feira, 8h da manhã, todos os bancos onde apareço como avalista vão receber a notificação de cancelamento das garantias. Marcelo, sua empresa terá 48 horas para quitar os 347 mil. Rodrigo, você terá o mesmo prazo para os 189 mil. Caio, idem para os 280 mil arrais. Mãe, a senhora não pode fazer isso, Marcelo gritou. Posso sim, filho, e vou fazer mais. Mostrei outro documento no celular. O apartamento onde você mora, Marcelo, volta para o meu nome. Ingratidão do beneficiário é motivo legal para revogar doação antecipada. Vocês têm 60 dias para sair. Mãe, pelo amor de Deus! Patrícia estava desesperada. Pelo amor de Deus não, querida. Pelo amor próprio. Coisa que aprendi a ter nesses 2 dias sozinha. Rodrigo tentou argumentar. Mãe, a senhora vai destruir nossas vidas. Vou devolver vocês para a situação em que estariam se nunca tivessem me conhecido. Afinal, vocês querem independência, não querem? Mãe, isso é vingança, Caio acusou. Não, filho, vingança seria destruir vocês por prazer. Isso é justiça. É mostrar para vocês o valor da pessoa que desprezaram. Fernanda caiu de joelhos. Dona Neuza, pelo amor dos seus netos, eles vão perder a escola. Os netos que vocês usam como escudo sempre que conveniente? Não se preocupem, vou continuar pagando a escola deles, diretamente, sem passar por vocês. Mãe, tem que ter outro jeito. Marcelo estava desesperado. Tem sim, filho. Muito simples. Eles se animaram. Qual? Vocês podem me pedir desculpas, de joelhos, na frente de toda a família. Admitindo que me trataram mal, que me desprezaram, que dependem de mim. Só isso? Rodrigo perguntou. Não. Depois vocês vão postar nas redes sociais, em todos os grupos de família, contando a verdade. Que eu sustento vocês há anos, que fingi ser dependente para testar o amor de vocês, e que vocês falharam miseravelmente no teste. Mãe, isso é humilhação pública, Patrícia protestou. Exato. Do mesmo jeito que vocês me humilharam postando sobre energias negativas e sogras chatas. A diferença é que a humilhação de vocês será verdadeira. E se a gente fizer isso? Caio perguntou. Aí eu considero manter metade das garantias. Só metade. Vocês terão que aprender a se sustentar parcialmente sozinhos. E o apartamento? Marcelo perguntou. O apartamento volta para meu nome. Vocês podem continuar morando, mas pagando aluguel. Para mim. Valor de mercado. Mãe, isso é impossível, Patrícia gritou. Então aceitem a primeira opção. Perdão total dos valores, mas nunca mais me procurem. Nunca mais. Nem em aniversário, nem no Dia das Mães, nem se eu estiver morrendo. Vocês queriam uma família sem a Neuza? Pois terão. O desespero nos olhos deles era evidente. Finalmente entenderam que a velhinha frágil era, na verdade, a dona do jogo. Vocês têm até domingo à noite para decidir. Segunda-feira, às 8h, ou as humilhações públicas estão feitas e as garantias parciais mantidas,
ou vocês recebem as cobranças integrais e somem da minha vida para sempre. Peguei minha bolsa e me dirigi para a porta da suíte. Aonde a senhora vai? Marcelo perguntou. Para casa, minha casa, não a casa que vocês acham que é deles. Saí da suíte e os deixei em pânico total. Na viagem de volta para São Paulo, pensei em como havia sido fácil reverter décadas de submissão em apenas 2 dias de determinação. A Neuza Vingadora havia nascido, e ela era implacável. 2 de janeiro de 2025, domingo, 10 horas da manhã. Estava em casa, no meu apartamento do Ipiranga, tomando café e aguardando. Sabia que eles viriam. Desespero faz as pessoas correrem atrás de soluções impossíveis. A campainha tocou às 10h30. Abri a porta e encontrei Marcelo, Patrícia e Rodrigo. Caio não estava. Oi, mãe. Marcelo estava visivelmente abatido. Olá, filhos. Já decidiram? Mãe, a gente precisa conversar. Patrícia tentou um tom conciliador. Conversem, eu estou ouvindo. Entraram na sala. Era a primeira vez em anos que prestavam atenção na decoração. Móveis simples, televisão antiga, tudo muito modesto. Exatamente como eu planejara que vissem. Mãe, a gente errou. Rodrigo começou. Erramos feio. Erraram como? A gente não deveria ter saído do hotel. E não deveria ter criado aquele grupo. E não deveria ter falado mal da senhora. Esperei, mas não falaram mais nada. Só isso? Perguntei. Mãe, a gente está pedindo desculpas. Marcelo se exaltou. Estão pedindo desculpas por terem sido pegos, não por terem me desprezado durante anos. Mãe, isso não é verdade, Patrícia protestou. Peguei meu celular e comecei a reproduzir áudios que havia guardado. Conversas onde eles reclamavam de ter que me visitar. Comentários sobre eu ser dramática. Risadas quando contavam para amigos sobre minhas manias de velha. Cada áudio era uma punhalada na dignidade deles. Mãe, onde a senhora conseguiu isso? Rodrigo estava pálido. Vocês falam alto demais e eu finjo ser surda há anos. Mentira. Eu havia gravado conversas deles no meu celular durante as visitas. Sempre mantive o gravador ligado quando eles vinham me ver. Intuição materna, talvez. Querem ouvir mais? Tenho horas de gravações. Não, mãe, para! Patrícia estava chorando. Então me digam, vocês estão arrependidos por me terem maltratado ou apenas por terem sido descobertos? Silêncio. Pela sua demora em responder, entendo que é a segunda opção. Levantei-me e fui até um armário que eles nunca haviam reparado. Abri e mostrei pilhas de documentos. Sabem o que é isso? Contratos de aluguel. Eu tenho 17 apartamentos alugados em São Paulo. Renda mensal, 28 mil. Eles ficaram boquiabertos. Abri outra gaveta. Isso aqui são extratos de investimentos. CDBs, fundos imobiliários, ações. Total, quase 9 milhões de reais. Mãe, Marcelo balbuciou. E isso aqui? Abri uma terceira gaveta. São os comprovantes de pagamento das escolas dos meus netos, dos seguros dos carros de vocês, das mensalidades dos cartões de crédito, das contas que vocês acham que pagam sozinhos. A senhora paga tudo isso? Rodrigo estava em choque. Há 6 anos, filho, desde que seu pai morreu. Vocês acham que vivem das suas próprias rendas, mas 70% do que consomem vem do meu dinheiro. Patrícia perguntou com voz fraca. Por que a senhora fez isso? Porque queria que vocês me amassem por mim mesma, não pelo meu dinheiro. Então escondi minha riqueza e fingi precisar da ajuda de vocês. E funcionou? Marcelo perguntou com amargura. Funcionou perfeitamente. Descobri que vocês não me amam. Me toleram pelos $800 que me dão, achando que estão sendo heróis filiais. Levantei-me e fui até a janela. Sabem qual é a parte mais triste? Eu poderia ter comprado uma casa na praia para passarmos feriados juntos. Poderia ter pago viagens em família. Poderia ter realizado os sonhos financeiros de todos vocês. Virei-me para encará-los, mas preferi fingir ser pobre para ver se vocês me procurariam por amor. E vocês me procuravam por obrigação. Mãe, ainda dá tempo? Rodrigo se levantou. Tempo para quê? Para recomeçar, para sermos uma família de verdade. Família de verdade.
Ri com amargura. Rodrigo, você passou o Natal reclamando que eu falava demais no almoço. Marcelo cancelou o último aniversário porque eu atrapalharia o clima da festa. Patrícia me apresenta para as amigas como a sogra que não tem o que fazer. Mãe, a gente pode mudar, Patrícia implorou. Podem? Então me provem. Como? Simples. Peguem seus celulares agora e façam um post nas redes sociais contando a verdade. Que eu sustento vocês há anos, que vocês me desprezaram e que estão pedindo perdão publicamente. Eles se entreolharam. Mãe, não podemos fazer isso. Nossa reputação... Marcelo começou. Ah, entendi. Querem meu perdão, mas não querem pagar o preço da humildade. Não é isso, mãe, Rodrigo protestou. É exatamente isso, filho. Vocês querem que eu esqueça anos de desrespeito, mas não querem assumir publicamente que erraram. Peguei meu celular e mostrei um rascunho que havia preparado. Olhem só o que vocês teriam que postar. Minha mãe fingiu ser dependente para testar nosso amor. Nós falhamos. Ela nos sustenta há anos e nós a tratamos mal. Pedimos perdão público pela ingratidão. Mãe, isso vai destruir nossa imagem. Patrícia estava desesperada. E me abandonar no Réveillon não destruiu a minha? Caio chegou nesse momento. Entrou sem bater, como sempre fazia. Oi, mãe. Oi, pessoal. Parou ao ver a tensão no ambiente. O que está acontecendo? Seu irmão e sua cunhada estão descobrindo o preço da humildade. Respondi friamente. Expliquei a situação para Caio, que ficou progressivamente mais pálido conforme eu falava. Mãe, a senhora realmente vai fazer isso com a gente? Ele perguntou no final. Já fiz, filho. Os bancos já foram notificados. Segunda-feira vocês recebem as cobranças. A menos que a gente faça os posts? Caio perguntou. Exato. E ainda assim, mantenho apenas metade das garantias. Vocês terão que aprender a se sustentar. Caio olhou para os irmãos, depois para mim. Mãe, posso falar uma coisa? Fale. A senhora tem razão. Marcelo e Rodrigo o olharam com raiva, mas ele continuou. A gente tratou a senhora mal mesmo. Eu lembro de quando eu era criança. A senhora trabalhava tanto para dar tudo para a gente. E quando o pai morreu, a gente devia ter cuidado melhor da senhora. Caio! Marcelo o repreendeu. Não, Marcelo, é verdade. A gente criou aquele grupo para falar mal da mãe. A gente abandona ela no Réveillon. A gente só procura ela quando precisa de alguma coisa. Olhei para Caio com interesse. Talvez houvesse salvação para pelo menos um deles. Continue, filho. Mãe, eu aceito fazer o post. Aceito pedir perdão público. Aceito pagar aluguel para morar no apartamento que a senhora vai reaver. Aceito tudo. Caio, você está louco, Rodrigo explodiu. Não, Rodrigo. Eu estou sendo honesto. Pela primeira vez em anos. Caio se ajoelhou na minha frente. Mãe, eu peço perdão. De verdade. Não porque descobri que a senhora tem dinheiro, mas porque sei que magoei a mulher que mais me amou na vida. Senti uma emoção que não esperava. Não era exatamente perdão, mas era um começo. Levante-se, Caio, disse com voz mais suave. Ele se levantou, mas permaneceu de cabeça baixa. Marcelo, Rodrigo, vocês ouviram seu irmão. É assim que se pede perdão, com humildade real. Eles se entreolharam novamente. Marcelo, dirigi-me ao meu filho mais velho. Você tem 1 minuto para decidir. Ou você se ajoelha aqui, agora, e pede perdão de verdade, ou eu executo o plano integral. Mãe, isso é chantagem, ele protestou. Não, filho, isso é consequência. Vocês me chantagearam emocionalmente por anos, fazendo eu me sentir culpada por existir. Agora é minha vez. Peguei meu celular. Vou contar até 3. 1. Mãe, para! Patrícia gritou. 2. Marcelo olhou para Patrícia, que fez que não com a cabeça. 3. Apertei o botão de confirmação no aplicativo do banco. Pronto. As notificações de cobrança integral foram enviadas. Acabou. Disse simplesmente. Mãe, o que a senhora fez? Rodrigo estava pálido. Executei o plano B. Vocês têm 48 horas para quitar todas as dívidas, sozinhos, e têm 60 dias para sair do apartamento. Mãe, a gente não tem esse dinheiro. Marcelo estava desesperado. Eu sei, filho, por isso vocês vão à falência. Mãe, Patrícia caiu de joelhos. Pelo amor de Deus!
Agora vocês se ajoelham? Quando descobrem que vão perder tudo? Levantei-me e fui até uma última gaveta que não havia mostrado. Peguei um documento e entreguei para Marcelo. O que é isso? Ele perguntou. A escritura de uma casa em Campos do Jordão. Comprei mês passado. É onde vou viver minha nova vida. Nova vida? Rodrigo perguntou. Sim, filho. Uma vida cercada de pessoas que me escolhem, não que me toleram. Pessoas que me respeitam, não que fingem me amar por obrigação. Patrícia ainda estava de joelhos. Dona Neuza, pelos seus netos, eles não têm culpa. Meus netos vão estar bem. Vou visitá-los quando eles quiserem me ver, não quando vocês permitirem. Vou pagar a educação deles diretamente, não através de vocês. Mãe, a senhora está destruindo nossa família, Marcelo gritou. Família? Ri com amargura. Que família, Marcelo? A que me abandona no Réveillon? A que cria grupos para falar mal de mim? A que me usa como avalista sem me contar? Caminhei até a porta da sala. Família é escolha, filhos, não obrigação. E vocês escolheram me excluir da família de vocês há muito tempo. Mãe, ainda dá tempo. Rodrigo tentou uma última vez. Dava tempo até 3 minutos atrás. Agora é tarde demais. Caio se aproximou de mim. Mãe, e eu? Também estou excluído? Olhei para ele longamente. Você, Caio, pode me procurar quando quiser, mas terá que provar que mudou. Com ações, não com palavras. Como? Arranje um emprego, pague suas próprias contas. Visite-me porque quer, não porque precisa. E quando me visitar, deixe o celular em casa e converse comigo de verdade. Ele assentiu. Posso tentar. Pode. Mas se me decepcionar novamente, não haverá terceira chance. Abri a porta da sala. Agora vão embora. Todos. Tenho uma mudança para organizar. Mãe! Marcelo tentou se aproximar. Não me toque! Gritei com uma autoridade que nunca haviam ouvido de mim. Não ousem me tocar depois de anos me tratando como lixo. Eles ficaram paralisados. Saiam da minha casa. Agora. Marcelo, Patrícia e Rodrigo saíram cabisbaixos. Caio parou na porta. Mãe, eu vou tentar ser digno do seu amor novamente. Veremos, filho, veremos. 3 de janeiro de 2025, segunda-feira, 09h30. Estava em Campos do Jordão, na minha casa nova, quando o telefone começou a tocar incessantemente. Primeiro foi Marcelo. Mãe, o banco está cobrando os 347 mil reais. Eles falaram que a empresa vai à falência se não pagar até amanhã. Que pena, filho. Mãe, a senhora tem que reverter isso. Não tenho que fazer nada. Vocês que têm que pagar. Com que dinheiro? Esse não é mais meu problema. Desliguei. 5 minutos depois, Rodrigo. Mãe, recebi a cobrança de 189 mil. Como vou pagar isso? Não sei, filho. Talvez vendendo o carro. O carro está financiado. Então venda outras coisas. Que outras coisas? Tudo que a gente tem está financiado. Problema de vocês. Desliguei novamente. Patrícia ligou chorando. Dona Neuza, pelo amor de Deus, o Marcelo está passando mal. Ele pode ter um infarto. Leve-o ao médico. Como? Nosso plano de saúde foi cancelado. Ah, o plano que eu pagava? Pois é. Dona Neuza, a senhora não pode fazer isso conosco. Posso e fiz. Vocês queriam independência? Agora tem. Às 10h, Ricardo do hotel me ligou. Dona Neuza, vi nas redes sociais que a senhora está em Campos do Jordão. Como estão as coisas? Ótimas, Ricardo. Obrigada por me ajudar com as evidências. De nada. A senhora merece ser feliz. E seus filhos? Estão aprendendo o valor do dinheiro. E o meu valor também. As almost yours, Conceição, minha amiga do cartório. Neuza, que reviravolta. Soube que você aplicou uma lição nos seus filhos. Apliquei sim, querida. Eles pensavam que eu era dependente deles. E agora? Agora estão descobrindo que eram eles que dependiam de mim. Às 12h, Dr. Augusto. Dona Neuza, os procedimentos estão todos correndo. O apartamento volta para seu nome na sexta-feira. Perfeito. E os bancos? Já executaram as cobranças. Seus filhos têm até amanhã para quitar, senão vai para protesto. Que eles protestem. Eu não me importo mais. Às 14h, uma ligação inesperada. Vó Neuza?
Era Gustavo, meu neto de 15 anos, filho do Marcelo. Oi, meu amor. Vó, meu pai está muito nervoso. Ele disse que a senhora está brava com a família. Não estou brava, querido. Estou decepcionada. Por quê? Porque descobri que sua família não me ama de verdade. Eu amo a senhora, vó. Senti o coração apertar. Eu sei, meu amor. E eu amo você também. A gente ainda vai se ver? Claro! Quando você quiser me visitar, é só ligar. E o papai e a mamãe? Eles fizeram escolhas ruins, Gustavo. Agora tem que lidar com as consequências. Vó, eles estão chorando. Estão chorando porque perderam dinheiro, não porque me magoaram. Como assim? Um dia você vai entender, meu amor, mas saiba que a vovó sempre vai amar você, independente de qualquer coisa. Às 16 horas, Caio me ligou. Mãe, consegui uma entrevista de emprego. Que bom, filho. É para amanhã, numa empresa de tecnologia. Torço para que dê certo. Mãe, posso ir visitar a senhora no fim de semana? Pode, mas venha de ônibus, não vou mais pagar combustível de ninguém. Tudo bem, vou de ônibus mesmo. E Caio? Sim? Traga um livro. Vamos conversar sobre coisas interessantes, não sobre dinheiro. Pode deixar, mãe. Às 18 horas, último telefonema de Marcelo. Mãe, o banco falou que se não pagar até amanhã, vai executar a empresa. E você vai pagar? Com que dinheiro? A gente não tem nada. Então a empresa vai ser executada. Mãe, isso é crueldade. Crueldade foi me abandonar no Réveillon. Isso é justiça. A gente pode se encontrar para conversar? Não. Mãe. Marcelo, vocês tiveram 6 anos para me tratar bem. Desperdiçaram todas as oportunidades. Agora é tarde. E se a gente postar aquelas desculpas públicas? Não adianta mais. Vocês já mostraram que só se arrependem quando perdem dinheiro. Mãe, por favor. Tchau, Marcelo. Não me liguem mais. Desliguei e bloqueei os números de Marcelo, Rodrigo, Patrícia e Fernanda. Mantive apenas o de Caio e dos netos. Sentei na varanda da minha casa nova, olhando as montanhas, e senti uma paz que não experimentava há anos. Finalmente, aos 68 anos, havia aprendido a me valorizar. A justiça poética estava completa. Quem me tratava como fardo descobriu que eu era o sustento. Quem me via como dependente descobriu que era dependente de mim. Quem queria uma família sem mim ganhou exatamente isso, e descobriu que sem mim eles não tinham família nenhuma. Era cruel? Talvez. Mas era justo? Absolutamente. E pela primeira vez em 6 anos, eu estava verdadeiramente feliz. 15 de janeiro de 2025. 2 semanas se passaram desde que executei minha vingança. Estou sentada na varanda da minha casa em Campos do Jordão, tomando café e lendo as notificações que chegam diariamente no meu celular. Empresa Santos em Associados decreta falência. Corretora de seguros Rodrigo Santos encerra atividades. Apartamento na Vila Madalena vai a leilão por dívidas. Cada notificação deveria me trazer satisfação. Afinal, era exatamente o que planejei. Mas a verdade é mais complexa do que eu imaginava quando comecei esta jornada de vingança. Consegui o que queria. Provei meu valor. Mostrei que eu não era a velhinha dependente que eles pensavam. Demonstrei de forma inequívoca quem realmente sustentava nossa família. Mas o preço dessa vitória foi mais alto do que antecipei. Durante 45 anos de maternidade, construí minha identidade sendo mãe acima de tudo. Cuidando, protegendo, sacrificando-me pelos meus filhos. Mesmo quando eles se tornaram adultos ingratos, uma parte de mim ainda se definia pelo papel maternal. Agora, pela primeira vez em décadas, sou apenas Neuza. Não a mãe do Marcelo, da Patrícia, do Rodrigo. Apenas Neuza. É libertador e assustador ao mesmo tempo. Ontem recebi uma ligação da Marlene, minha contadora. Neuza, seus filhos procuraram advogado. Querem questionar a revogação da doação do apartamento. E podem? Não. Abandono moral é motivo reconhecido pela lei. Mas vão tentar. Deixe tentarem. Tenho gravações e vídeos suficientes para provar a ingratidão deles. Mas depois que desliguei, fiquei pensando: até onde vai minha sede de justiça? Será que me tornei a pessoa fria e calculista que sempre critiquei neles? A resposta me incomoda. Talvez sim.
Durante as 2 semanas aqui em Campos do Jordão, tenho recebido visitas de amigos e conhecidos que souberam da minha mudança de vida. Conceição veio me ver no fim de semana passado. Neuza, você fez certo. Seus filhos precisavam aprender. Será que precisavam aprender a esse ponto, Conceição? Como assim? Será que eu não exagerei? Eles perderam tudo. E você perdeu 20 anos sendo maltratada. Ela tem razão, mas a culpa maternal é difícil de superar. Mesmo depois de tudo que fizeram, uma parte de mim ainda se preocupa com eles. Será que estão conseguindo comer? Dormir? Como estão meus netos lidando com a situação? Caio tem me ligado diariamente. Conseguiu o emprego e está pagando as próprias contas pela primeira vez em meses. Ontem, ele disse algo que me marcou. Mãe, sei que a senhora acha que foi cruel, mas pela primeira vez em anos eu me sinto homem de verdade, sustentando a mim mesmo. Isso me trouxe uma reflexão perturbadora. Será que ao sustentar meus filhos secretamente, eu os infantilizei? Será que minha ajuda silenciosa os impediu de crescer como adultos responsáveis? A resposta provavelmente é sim. E isso adiciona mais uma camada de complexidade moral à minha vingança. Não apenas puni a ingratidão deles, corrigi um erro educacional que eu mesma cometi, mas o que mais me incomoda são as noites. Durante o dia, consigo me distrair com a arrumação da casa nova, com as visitas dos amigos, com os passeios pela cidade. Mas à noite, quando fico sozinha com meus pensamentos, uma pergunta me assombra. Valeu a pena? Destruí financeiramente 3 pessoas que amo, mesmo sendo pessoas que me maltrataram. Quebrei uma família, mesmo sendo uma família disfuncional. Usei meu poder econômico como arma, exatamente o que sempre critiquei em pessoas ricas. Me tornei aquilo que combatia? A vingança me deu satisfação momentânea, mas não me devolveu o amor que eu buscava. Marcelo, Rodrigo e Patrícia não vão me amar mais agora. Se algo, vão me odiar. Ganhei respeito através do medo, mas perdi qualquer possibilidade de afeto genuíno. Ontem, meu neto Gustavo me ligou chorando. Vó, meu pai está bebendo muito. Minha mãe só chora. A gente vai ter que sair de casa. Meu coração se despedaçou. Eu queria proteger meus netos, mas minha vingança contra os pais deles os atingiu indiretamente. Gustavo, vocês podem vir morar comigo em Campos do Jordão. Mas e o papai e a mamãe? Eles fizeram suas escolhas, meu amor. Depois dessa ligação, passei a noite inteira questionando se fiz a coisa certa. Sim, meus filhos me maltrataram. Sim, eles mereciam algum tipo de consequência. Mas será que eu não poderia ter encontrado uma forma menos destrutiva de ensinar essa lição? A verdade é que gostei do poder. Gostei de ver o desespero nos olhos deles quando descobriram que dependiam de mim. Gostei de reverter anos de submissão em dias de dominação absoluta. E isso me assusta. Me tornei uma matriarca temida, ao invés de uma matriarca amada. Consegui respeito através da força financeira, não através do carinho. Será que essa é realmente a vitória que eu queria? Hoje, 30 de janeiro de 2025, completo 1 mês da minha vingança. É hora de fazer um balanço final do que conquistei e do que perdi. O que ganhei? Respeito. Ninguém mais me trata como velhinha inútil. Independência emocional. Não dependo mais da aprovação dos meus filhos para me sentir valiosa. Controle. Sou dona da minha vida e das minhas decisões financeiras. Verdade. Não finjo mais ser menor do que sou. O que perdi? Família. Não tenho mais filhos, apenas ex-filhos que me odeiam. Inocência maternal. Descobri que posso ser cruel quando traída. Paz de consciência. Questiono diariamente se fiz a coisa certa. Futuro familiar. Nunca mais teremos ceias de Natal ou aniversários juntos. O saldo é ambíguo. Ganhei poder, mas perdi amor. Ganhei justiça, mas perdi família. Ganhei respeito, mas perdi perdão. Ontem recebi uma carta, do Marcelo, escrita à mão, em papel barato. Ele deve ter gastado seus últimos reais comprando papel e selo. Mãe, sei que a senhora não quer mais falar conosco. Sei que não merecemos perdão, mas preciso escrever isso. A senhora estava certa. Nós a tratamos mal, muito mal, e só percebemos isso quando perdemos tudo.
Não estou pedindo dinheiro. Não estou pedindo que reverta o que fez. Estou apenas pedindo uma coisa. Não destrua nossa chance de sermos avós decentes para nossos filhos. Gustavo e Marina me perguntam por que a vovó não gosta mais da gente. Eu não sei o que responder. Talvez um dia a senhora possa perdoar. Não a nós, mas a eles. Eles não têm culpa dos nossos erros. Marcelo. Essa carta me fez chorar pela primeira vez desde o início de tudo. Não de raiva ou satisfação, mas de uma tristeza profunda, porque vi, finalmente, um pedido genuíno. Não por dinheiro, não por reversão da vingança, mas por misericórdia com os inocentes. E isso me fez perceber algo crucial. Minha vingança foi perfeita demais. Tão bem executada que não deixou espaço para a redenção. Tão completa que eliminou qualquer possibilidade de reconstrução. Será que essa era mesmo minha intenção? Destruir para sempre qualquer chance de reconciliação? A resposta honesta é: na época, sim. Eu queria que sofressem como eu sofri. Queria que perdessem tudo como eu me senti, perdendo minha dignidade durante anos. Consegui. Mas agora, um mês depois, vendo as consequências se desenrolarem, me pergunto: e depois? Qual é o passo seguinte? Vou viver o resto da minha vida como a matriarca vingativa que destruiu a própria família? É essa a herança que quero deixar? Hoje de manhã, liguei para o Caio. Filho, como estão seus irmãos? Mãe, quer saber a verdade? Quero. Estão mal, muito mal. O Marcelo está trabalhando como motorista de aplicativo. A Patrícia está limpando casas. O Rodrigo virou segurança noturno. E as famílias deles? A Fernanda voltou para a casa da mãe com as crianças. A Patrícia está morando numa kitnet. Os netos perguntam pela senhora toda hora. Cada informação era uma facada na minha consciência maternal. Consegui o que queria. Eles aprenderam o valor do trabalho duro. Mas a que custo? Caio, você acha que eu exagerei? Silêncio longo. Depois: Mãe, a senhora fez o que precisava fazer. Mas talvez agora seja a hora de pensar no futuro. Que futuro? O futuro dos netos. Eles estão no meio dessa guerra. Ele tinha razão. Meus netos estavam pagando pelo orgulho ferido dos adultos. Gustavo e Marina, filhos do Marcelo. Pedro e Ana, filhos do Rodrigo. Crianças inocentes que perderam a avó por causa dos erros dos pais. É aqui que minha história se torna um aviso para quem me escuta. Cuidado com a sede de vingança. Ela pode ser viciante. Pode consumir você até o ponto em que você se torna exatamente aquilo que combatia. Eu queria ser respeitada, mas me tornei temida. Queria ser valorizada, mas me tornei isolada. Queria justiça, mas criei uma nova injustiça. A pergunta que deixo para vocês é: quando alguém nos trai, nos machuca, nos desrespeita, até onde devemos ir na nossa resposta? Existe um ponto onde a justiça se torna vingança? Onde a correção se torna crueldade? No meu caso, descobri que existe. E descobri que cruzei essa linha. Não me arrependo de ter mostrado o meu valor. Não me arrependo de ter parado de fingir ser frágil. Não me arrependo de ter exigido respeito. Mas me arrependo de ter usado uma bomba atômica onde uma conversa franca poderia ter funcionado. Me arrependo de ter destruído ao invés de educar. Me arrependo de ter fechado portas ao invés de estabelecer limites. A vingança me deu razão, mas não me deu paz. Me deu vitória, mas não me deu felicidade. Me deu poder, mas não me deu amor. E no final, aos 68 anos, percebi que poder sem amor é apenas solidão dourada. Então, se você está me ouvindo e se identificando com minha história, se está sofrendo traições familiares, se está sendo desrespeitado por pessoas que ama, lembre-se, você pode escolher ser respeitado sem se tornar temido. Pode exigir valorização sem destruir quem ama. Eu escolhi o caminho da vingança total. Foi eficaz, mas foi solitário. Talvez você possa escolher um caminho melhor. Talvez você possa ser mais sábio do que eu fui. Porque a única coisa pior do que ser desrespeitado por quem você ama é descobrir que se tornou alguém incapaz de amar. E esse pode ter sido meu destino final. Uma mulher poderosa, rica, respeitada e completamente sozinha.
Pensem nisso antes de cruzarem a linha que eu cruzei. Às vezes, a vitória mais amarga é aquela que nos transforma naquilo que sempre combatemos.